Fala, fiel, bora falar de Corinthians. Tem informações importantes de um novo camisa 9, hein? É a nova opção do Timão. Você vai acompanhar aqui agora. Deixa seu like, se inscreva no canal para você acompanhar essa informação. E obrigado aí pelos 100 primeiros inscritos do canal. É você que dá essa força aí pra gente. Então, deixa esse like e se inscreva aí e bora falar das novidades do Corinthians. E já vamos falar aqui sem enrolação, galera, do Carlos Vinícius, tá? Que é um atacante aí de 29 anos de idade. Ele foi revelado pelo Santos e passou por equipes importantes da Europa, tá? Ele passou aí pelo Benfica, pelo Tottenham e pelo Galatasaray, atualmente está no Fulham, mas já está de saída pela equipe lá, tá? E aí o que acontece? Esse Carlos Vinícius, ele no campeonato português, onde ele passou pelo Benfica no ano de 2019 e 2020, ele foi o artilheiro do campeonato e ele foi o campeão português. Teve um destaque interessante e por isso que ele teve outras passagens em equipes importantes da Europa. E aí, o Carlos Vinícius hoje, ele está avaliado em 4 milhões de euros, cerca ali de 25, no máximo a 30 milhões de reais. E ele é a segunda opção do Corinthians. Eu havia trazido para vocês em vídeos anteriores aqui que o blog do Macedo havia passado a informação que o Corinthians estava conversando com um novo atacante. E esse novo atacante se revelou sendo hoje o Carlos Vinícius, tá? Que o Corinthians tem como segunda opção. É um jogador bastante experiente, tem uma altura de 1,90 m, tem 29 anos, assim como o Arce. A questão que pega é o seguinte, o Corinthians tem a primeira opção e prioridade o atacante Arce da LDU. O Arce, que também tem 29 anos, 1,87 m, tá vivendo uma temporada incrível pela LDU, onde ele atuou já em 25 jogos e fez 20 gols. É um cara que vem se destacando, é um goleador, tá? Nitidamente, tem muita presença de área, bom finalizador, é um cara que guarda a bola dentro do gol, tá? E aí o que acontece? O Carlos Vinícius hoje é a segunda opção do Corinthians. E assim, se eu for colocar agora a minha opinião aqui, cara, você tem um atacante experiente como Carlos Vinícius, que equipes brasileiras também têm interesse nele. Cara, um cara que passou por grandes equipes da Europa, que você sabe que traz um resultado, que tá saindo do Fulham e olha com bons olhos voltar ao Brasil, poxa, cara, é experiente, né? É um cara que também guarda gols. Eu fico meio assim, porque o Arce, galera, é a primeira prioridade do Corinthians, só que o Arce tá vivendo uma temporada agora incrível. Pô, será que é só um relapso de uma boa temporada? Será que ele daria certo aqui no Corinthians? Bom, não sei. Eu acho que o Arce é uma opção interessante, mas o Carlos Vinícius é aquele cara que tem mais experiência. Então, assim, eu fico aqui um pouco na dúvida, realmente, de quem deveria ser essa prioridade do Corinthians. Fato é que o Arce hoje é a prioridade, inclusive o técnico Sanches, técnico da LDU, já deixou claro que, cara, se o Corinthians vier com uma proposta próximo, né, do valor de mercado dele hoje, que é 3 milhões de euros, cerca ali de 20 a 25 milhões de reais, cara, o LDU não vai conseguir segurar o cara tem interesse de jogar numa equipe interessante como a do Corinthians, provavelmente o Corinthians leve essa negociação e traga o Arce como reforço. Provavelmente, Arce pode ser aí nos próximos dias o novo reforço do Corinthians. Mas, caso não dê certo, a segunda opção que o Corinthians tem hoje é a do Carlos Vinícius, de 29 anos de idade, que é um excelente atacante também, tá? Então essas são as informações. O Carlos Vinícius hoje é avaliado em 4 milhões de euros, né? E o Corinthians pode negociar e está em conversa com esse atacante também, sendo aí uma segunda opção caso dê alguma coisa errada com o Arce, beleza? Bora aqui seguindo falando de Corinthians, agora a questão do Campeonato Brasileiro para finalizar aqui esse vídeo, tá? Porque é o seguinte, o Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino agora, na noite de hoje, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, e por incrível que pareça, hoje o Corinthians tem um retrospecto muito melhor do que a do próprio Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos. O Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Red Bull Bragantino teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, tá? Hoje, o Corinthians é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, e o Red Bull Bragantino é o 10º colocado com 26 pontos. E assim, galera, o Corinthians não está muito longe do Red Bull Bragantino, que é o 10º colocado. Da zona de rebaixamento
até a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro são 6 pontos. Por isso que eu disse para vocês aqui que o comportamento, a postura do Corinthians nas Copas vai depender das 2 próximas partidas do Campeonato Brasileiro do Corinthians. Porque se o Corinthians perder as 2 partidas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians provavelmente não vai entrar focado na Copa Sul-Americana, por exemplo. Esquece. O Corinthians que vai jogar com o próprio Red Bull Bragantino na terça-feira, né? E o Corinthians não vai entrar com cabeça na Copa Sul-Americana, tá? Porque perder 2 partidas do Campeonato Brasileiro, se perder agora, por exemplo, na terça-feira já tem o Red Bull Bragantino. Então já perdeu uma partida. Poxa, não vai entrar com cabeça na Copa Sul-Americana. Agora, se o Corinthians, nas próximas 2 partidas, ganhar essa e ganhar a próxima, o Corinthians, obviamente, vai ter uma postura completamente diferente, competitiva nas Copas, tanto Copa do Brasil quanto Copa Sul-Americana, tá? E assim, se o Corinthians ganha 2 partidas do Campeonato Brasileiro, já joga ele lá para cima. Então, por isso que o comportamento do Corinthians seria diferente, a postura do Corinthians seria diferente nas Copas. Hoje é um jogo importante, é uma final que o Corinthians precisa vencer, porque ser 10º colocado do Campeonato Brasileiro é complicado, tá todo mundo brigando ali na parte de baixo da tabela e o Corinthians não pode permanecer lá, tá? Então, Corinthians e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que os 8 próximos jogos do Corinthians, né, contando com o de hoje, são extremamente difíceis, tá? Vão ter equipes grandes, tem São Paulo, Fluminense, Flamengo, Internacional, né? Tem o Atlético Goianiense que seria a equipe, né, menos difícil, mas a gente sabe que o Atlético Goianiense vem trazendo aí prejuízos ao Corinthians. Tem o Fortaleza, que o Corinthians ainda também vai jogar. Então, assim, são equipes difíceis que o Corinthians vai enfrentar pela frente e o Corinthians precisa vencer essas partidas, precisa conquistar pontos, porque, assim, a situação é grave, tá? Na parte de baixo da tabela. Tem equipes ainda que tem 2 jogos atrasados, então não está igualado. Então o Corinthians precisa realmente vencer e vencer bem aí para poder escapar dessa zona do rebaixamento. Lembrando que o Thales Magno, hoje a expectativa é que ele estreie pelo Corinthians nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Ele já foi apresentado oficialmente, pode entrar a campo na Copa Sul-Americana na terça-feira. Também é o novo reforço do Corinthians que chegou e aí a gente vai ver o comportamento, ver o rendimento desse jogador dentro de campo a partir, talvez, de hoje, que ele estreie pelo Corinthians, tá? Bom, galera, essas informações de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar aqui na próxima com mais notícias do Timão, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians! Se inscreva no canal. Fui!